Shalom, shalom, povo de Deus. Hoje, uma palavra de reflexão para nós, para o nosso coração, com base em 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. O texto sagrado diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Que palavra poderosa e gloriosa. O capítulo 1, o finalzinho do capítulo 1, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre a condição daquele que é nascido de Deus, daquele que é nascido de novo, que recebeu a nova natureza, e essa natureza lhe permite amar, lhe permite viver uma vida digna do Evangelho, lhe permite viver uma vida consagrada a Deus. No capítulo 2, então, que é a continuidade do assunto que ele está tratando no capítulo 1, ele fala sobre nos despojar de tudo aquilo que faz parte da velha natureza, de tudo aquilo que faz parte da velha vida, né? É esse despir-se, é tirar, digamos assim, essa roupagem da velha natureza, essa roupagem do velho homem. Ele diz: despojai-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Dolo significa engano, né? Então, se limpe, se despoje de toda maldade e de todo engano. Por quê? Porque estas coisas fazem parte do velho homem, da velha vida. Se despoje de toda hipocrisia, né? Fingimentos, falsidades, né? Isso que é hipocrisia. E de toda inveja e de toda sorte de maledicência, que é estar usando a boca para falar mal das pessoas, para amaldiçoar as pessoas, seja elas quem for, né? Quem quer que seja. Então, todas estas coisas fazem parte da velha vida, do velho homem, daquele homem não regenerado, né? Quando a gente fala homem, termo genérico no sentido de homem e mulher, né? Do ser humano não regenerado, do ser humano que não foi transformado pela graça de Deus, do ser humano que não foi transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, todas estas coisas fazem parte desse velho homem não transformado pelo Evangelho de Jesus. E aí no verso 2 ele diz o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, por um lado, nós nos despojamos de tudo aquilo que faz parte da velha vida, e claro que aqui não tem uma lista completa, ele coloca algumas coisas como exemplo dessa velha vida, de práticas dessa velha vida, mas não tem uma lista completa. Nós vamos encontrar outras listas de obras da carne em Gálatas, por exemplo, Gálatas capítulo 5, verso 19 até o verso 21. Em outros textos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, por exemplo, vai alistar outras obras da carne, outras manifestações da carne que evidenciam a velha vida. Aqui nós não temos uma lista completa. Mas Pedro aqui, ele fala de duas coisas. Primeiro, que a gente tem que se despir ou se despojar, né, dessas práticas que fazem parte do velho homem. Ele coloca aqui pelo menos 5 práticas, né? Maldade, engano, que é o dolo, engano, hipocrisias, inveja e maledicência, né? Despojar destas coisas. Por um lado, a gente precisa se despojar dessas coisas. Por outro lado, ele diz, nós precisamos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Que leite espiritual é este? É a palavra de Deus, né? O recém-nascido, ele precisa do leite materno para crescer forte, saudável. Ele não precisa de nenhum outro alimento. Até os 6 meses de idade, por exemplo, somente o leite da sua mãe, né? O leite materno. E aí ele está dizendo, olha, vocês que são recém-nascidos na fé, crianças recém-nascidas na fé, e aí independente da pessoa já ter muitos anos de vida, se ela acabou de se converter, ela é um recém-nascido na fé, ela é um bebê na fé. Ele diz, olha, deseja ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual,
que é justamente a palavra de Deus, né? A palavra ela é comparada com alimento, ela é comparada com mel, ela é comparada com pão, ela é comparada com leite aqui nesse texto. Por exemplo, o salmista diz assim: mais doce, mais doce que o mel ao meu paladar é a tua palavra, né? O Senhor Jesus ele disse em Mateus 4:4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você percebe que a palavra ela é comparada com alimento. De fato, ela é um alimento espiritual. Então aqui Pedro está dizendo que a gente deve desejar como crianças recém-nascidas o leite espiritual, que é a palavra de Deus, né? E ele diz desejando ardentemente, ou seja, com veemência, com avidez, né? Desejar realmente com toda a ênfase, com todo o coração, esse leite espiritual da palavra. Aí ele diz, para que por ele, ou seja, pelo leite espiritual da palavra, né? Pela palavra de Deus, vos seja dado crescimento para a salvação. Isso é muito interessante, porque à medida que nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós vamos comendo, nós vamos nos nutrindo da palavra de Deus, nós somos fortalecidos e nós vamos crescendo para a salvação, né? Nós vamos crescendo para a salvação. A salvação, como eu já falei em um dos nossos cultos, tem um aspecto passado, tem um aspecto presente e tem um aspecto futuro. No aspecto passado, nós fomos salvos. Fomos salvos quando Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, um ato consumado. Fomos salvos também quando nós, tocados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, tivemos a revelação de Jesus Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, né? Nós somos salvos. A salvação também tem um aspecto presente, porque agora, caminhando com Cristo, exatamente agora, nós estamos salvos. Nesse momento, nesse instante, nós estamos salvos porque nós estamos caminhando com Jesus, nós estamos caminhando com Cristo. E a salvação também tem um aspecto futuro. Ela tem um aspecto futuro por quê? Porque nós seremos salvos por ocasião da volta de Jesus Cristo, definitivamente, né, de uma vez por todas, selados por toda a eternidade, nós seremos salvos. Então a salvação ela tem um aspecto presente, um aspecto passado, presente e futuro. E a salvação também ela pode ser trabalhada em nossas vidas, né? Porque aqui tem uma ideia de desenvolvimento da salvação, desenvolvimento das bênçãos da salvação na nossa vida, no nosso coração, na nossa vida interior e também de forma ampliada nos nossos relacionamentos e família. Então ele diz assim, olha, deseja ardentemente o leite espiritual para que por esse leite espiritual que é a palavra, vos seja dado crescimento para a salvação, para que vocês cresçam para a salvação, né? Desenvolvam-se nesta salvação. Não é que a salvação tenha a ver com mérito, a salvação é graça, né? Mas essa salvação ela vai sendo ampliada dentro de nós. O nosso entendimento e a percepção dessa salvação pela graça vai sendo ampliado e nós vamos tendo, por conta dessa percepção, possibilidade de usufruir de muitas bênçãos, de muitos privilégios espirituais que já estão inclusos na salvação. Nós vamos tendo esse privilégio de usufruir. Por quê? Porque nós estamos crescendo para a salvação, né? Nós estamos nesse desenvolvimento, nessa maturidade, nós estamos amadurecendo. É como Paulo diz, né, lá em Gálatas, quando ele fala sobre o filho menor numa casa, que ele não difere nada do escravo, embora seja senhor de tudo, né? Então, ele, embora seja senhor de tudo, ele não tem diferença dele para um empregado. Por quê? Porque ele é senhor, mas ele é criança, ele é menino. Então, até mesmo os empregados da casa mandam nele. Por quê? Porque ele não tem maturidade ainda para gerenciar tudo aquilo que lhe pertence por herança, que é dele, porque é do pai dele e é dele. Então, a mesma coisa em relação à salvação. Quando você é menino na fé, quando você não cresce, não se desenvolve, tem muitas coisas, tem muitas bênçãos que são sua por herança em Cristo Jesus, mas que você não desfruta, você não usufrui. Por quê? Porque você não tem a maturidade suficiente para isso. À medida que você vai crescendo por meio do alimento da palavra, à medida que você vai crescendo na graça, crescendo em Cristo Jesus, como diz a Bíblia, né? Antes crescei na graça e no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, quando você vai crescendo, alimentando-se da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, como diz a Bíblia lá em Salmo 1, verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Então você vai alimentando-se da palavra de dia e de noite. À medida que você vai se alimentando, você vai ficando mais nutrido, você vai ficando mais forte, você vai ficando mais robusto espiritualmente, você vai crescendo e você vai experimentando muitas bênçãos que de outro modo você não experimentaria, ok? Então o texto deixa bem claro que, por um lado, nós devemos nos despojar, nos despir, ou seja, deixar de mão, abrir mão, né, da maldade, do engano, da hipocrisia, dos fingimentos, da falsidade, de inveja, ciúmes, né, e toda sorte de maledicência. Nós devemos nos despojar dessas coisas. Por quê? Porque estas coisas fazem parte da velha vida, fazem parte da velha natureza. E agora, em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. Nós somos novas criaturas, então nós temos que nos despojar destas coisas. Por outro lado, nós precisamos desejar com todo o coração, com todo o ardor, com toda a paixão, o alimento da palavra de Deus, o leite espiritual da palavra de Deus, para que por meio deste leite espiritual, à medida que nós nos alimentamos dia e noite desse leite espiritual, que é a palavra de Deus, nós possamos crescer para a salvação. À medida que a gente se alimenta da palavra, a gente recebe consolo, a gente recebe direção, a gente recebe instrução para a nossa família, para o nosso casamento, instrução para dirigir os negócios, dirigir as empresas, instrução para cuidar dos filhos, instrução para a salvação eterna, instrução para a vida espiritual, instrução para a vida após a morte, instrução para a vida aqui na terra. Ou seja, nós recebemos instrução para cada área de nossa vida e aí nós vamos crescendo para a salvação quando nós nos alimentamos da palavra. Então, que esta palavra possa abençoar o nosso coração hoje, ok? Despojando das coisas do mundo, da maldade, das coisas da velha vida e alimentando-se do leite espiritual da palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu coração, que essa meditação de hoje possa abençoar o teu coração poderosamente, em nome de Jesus. Shalom, shalom, graça e paz.